UFRGS, mestra em matemática pela UFSM e graduada em matemática pela UCS. É atualmente a professora do ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, campus de Canvas. Como um ex-aluno do IFSP, gostaria de ressaltar a importância de todos os professores, inclusive da professora aí, e uma boa apresentação. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, Júlia, pelo convite. Eu estou, então, agora em fases de conclusão, né, do meu doutorado, né, em Informática na Educação, na URGS. Vou falar um pouquinho sobre ele depois. Eu queria muito ter trazido para a gente discutir a ferramenta que é produto da minha tese, mas não foi possível, porque ela ainda está em fases de testes, assim, então... também usei um plano B para guiar a minha fala hoje. Então, espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva, que seja uma noite de muitas trocas, né? Então, gostei bastante da temática dos encontros, né? Criação e interação docente em espaços virtuais. Então, acredito que tomara, e a minha expectativa é que a gente possa pensar juntos em como utilizar uma ferramenta, que é o Kahoot, que eu usei como base para minha fala. A ideia é que a gente possa interagir durante a noite, então, daqui a pouco mais eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou pedir que vocês entrem nessa ferramenta e que a gente vá dialogando e interagindo por lá. Tá? Então, eu organizei a minha fala toda nessa ferramenta para a gente já ir trabalhando com a ferramenta na medida em que a gente for avançando na fala. Fiquei bastante feliz com o convite, muito obrigada. Conhecer a professora Júlia também foi um fruto, digamos assim, do doutorado, né, e por meio da doutora Franciele Ludovico, que já esteve com vocês aqui, né, acho que foi no último encontro, se eu não me engano, minha colega de doutorado, mas agora a doutora Franciele, né, ela deve estar presente, nos ouvindo. O tema que eu vim falar hoje, ele é um tema bastante desafiador, né? Se a gente for pensar em falar sobre avaliação, por si só é um tema desafiador. Mas aí a proposta da Júlia foi um pouquinho além. Então, a gente falar sobre avaliação, mas pensando em ferramentas digitais que possam estar nos amparando nesse sentido, né? Na realização da avaliação, por exemplo. Mas... a minha fala, isso está relacionado bastante com a minha tese, né? Na minha tese, o objetivo central dela é o desenvolvimento de uma metodologia para que a gente possa identificar estratégias cognitivas que os estudantes desenvolvem, elaboram, durante a resolução de problemas matemáticos, mas a identificação dessas estratégias por meio de uma ferramenta digital. Então, por enquanto, essa ferramenta está se chamando App App, porque é um aplicativo de apoio à ação pedagógica, né? Ele tem uma dupla finalidade. A ideia é que os alunos tenham um espaço onde eles possam buscar ajudas na medida em que eles forem se envolvendo com a resolução dos problemas, e escondidinho atrás de cada ajuda vai ter alguns indicativos para o professor, que vai dizer por onde o aluno caminhou, enfim, que a gente vai conseguir, então, inferir quais são as estratégias que ele está elaborando no desenvolvimento daquele exercício, enfim, sem precisar digitar nada na ferramenta, é a própria navegação dele que vai fornecer isso. Enfim, como eu falei, a minha ferramenta não ficou pronta, estamos em fases de testes, né, ainda, tem mais um teste com um grande grupo agora em novembro, mas acredito que em breve a gente vai poder utilizar a ferramenta. Então, como não foi possível, eu trouxe para apoiar a fala, como eu já falei, o Kahoot. Não sei se fala assim ou se fala Kahoot, porque é italiano, então eu não sei exatamente qual é a pronúncia. Eu vou falar Kahoot, né? Porque, enfim, tenho falado assim. Talvez vocês
já conheçam, daqui a pouco eu vou até ter uma ideia sobre quem já conhece ou não a ferramenta, mas a ideia é justamente essa, né? É que na medida em que eu for trabalhando, vocês também possam estar interagindo aqui comigo. Mas então, para que isso aconteça, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Inteira. E aí eu vou solicitar. Estão visualizando minha tela? Estamos já. Ok. Então, eu vou pedir ok. agora, no primeiro momento, que, se possível, quem está assistindo pelo computador, se puder abrir uma segunda aba do computador ou acessar pelo smartphone, só abra uma aba nova, enfim, e acesse esse endereço, ó, é kahoot.it. Tá? Então, vai abrir essa tela, né, uma tela roxa, e aí vai esperar um código para iniciar no jogo. Tá? Então, enquanto isso, eu vou abrir o jogo aqui na outra aba. Depois eu vou mostrar como a gente faz, como é que a gente trabalha com isso. Deixa eu ocultar aqui. Eu gosto muito do Kahoot, hein? Utilizo bastante, Jaque, nas minhas aulas. Eu gosto por causa justamente... Bom, o tema da nossa fala, né, é justamente a ideia do acompanhamento, né, do processo de aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, do processo de ensino. Então, aqui... E o Kahoot permite esse acompanhamento, né? Só queria uma opção que era para aparecer as perguntas para os... Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui para mim, mas vamos lá. Acho que vai rolar. Então, esse código que apareceu, 7257010, eu gostaria que vocês digitassem aqui, né, no PIN do jogo, né? Digitassem o código, vou voltar lá para o código, 7257010. Ele vai pedir para que vocês coloquem um apelido, enfim, vocês não precisam colocar o nome de vocês, mas vocês vão se identificar. Eu quero que vocês interajam comigo, até para poder mostrar na prática a funcionalidade dessa ferramenta. Então, eu vou visualizando as pessoas que estão entrando, né? Então, essa é a visão do professor, enfim, o que a gente estaria projetando. Se fosse numa sala de aula presencial, a gente estaria projetando isso, à distância, é exatamente isso que o professor vai estar enxergando. Não sei quantos somos na sala, deixa eu ver, para ter uma ideia. 16, eu vou esperar mais um pouquinho. Tá com uma musiquinha, eu vou deixar lá bem baixinho, ou eu não consegui excluir a musiquinha, mas no momento de sala de aula é legal, porque é um jogo, enfim, né? Já começa a adrenalina toda, né, do jogo. Isso é legal. Exatamente. E não tem essa opção, né, Jaque, de tirar ou de trocar a música? Não tem, né? Tem a opção de trocar a música, mas de tirar eu acho que não tem. Porque, olha, eu nunca me interessei, assim, né? Nunca tive tanto tempo, talvez, de me interessar. Agora, você falando que me veio isso. Será que tem a opção de trocar ou, né? Trocar música tem. Isso faz algum tempo que eu não... Fazia algum tempo que eu não usava a plataforma, né? Por causa do meu afastamento para a qualificação. Então, eu não estou em sala de aula no momento. Então, eu acabei me surpreendendo um pouco com algumas mudanças da ferramenta, né? Essa possibilidade de apresentação de slides também eu achei que é bem, bem bacana. Legal. Então, eu acho que eu vou iniciar. Se as pessoas quiserem depois entrar, eu acho que é possível entrar no decorrer do jogo. A gente pede, então, pessoal, que todos vocês aí entrem no jogo. E o que eu fiz, tá? Para ir guiando a minha fala e para poder
para poder trabalhar com vocês hoje à noite. Eu joguei, e essa é uma funcionalidade nova que eu não conhecia, é possível a gente importar uma apresentação de slides para dentro do Kahoot, né? Então, e aí a gente mescla ele com, vai mesclando a apresentação com perguntas, enfim, a gente vai ver qual é a dinâmica. Bom, então, para começar, efetivamente, né? Então, o título da minha fala é Avaliação enquanto acompanhamento dos processos de ensino e de aprendizagem. E eu enfatizo exatamente o plural, né, dos processos de ensino e de aprendizagem, porque são processos separados, né? A gente não pode olhar para o ensino e para a aprendizagem como causa e efeito, né? E por isso que, quando a gente olha para a avaliação, eu penso na avaliação enquanto acompanhamento desses processos. Por quê? Eu vou acompanhar de que forma o meu estudante está construindo os seus caminhos de aprendizagem, de que forma ele está aprendendo, enfim, né, se desenvolvendo, e, a partir disso, eu também vou estar acompanhando o meu processo de ensino e o que eu posso aperfeiçoar a partir dali. Tá? Vocês vão visualizar na tela de vocês, eu não sei se, Júlia, tu pode confirmar para mim, está aparecendo o slide na tela de vocês, do aparelho que vocês estão acessando? Então, no meu não está. Está aparecendo olhe para cima, não precisa responder dessa vez. Ah, ok. Então, era a função que eu estava procurando antes, porque tem uma função que dá para aparecer, que aparece a tela no celular, tá? Assim como foi compartilhado agora... Eu estou no computador, talvez por isso, não sei, se alguém está no celular, puder confirmar. Eu estou pelo celular também, está aparecendo a mesma tela. A mesma? Certo. Deixa eu tentar voltar para verificar se é possível eu mudar, porque é tão mais interessante essa opção de aparecer as perguntas, mostrar aqui. Eu não estava enxergando. Eu acho que acontece que agora vai mudar o PIN. Então, eu acho que a gente vai ter que carregar de novo. Tranquilo, já, que colocamos o novo aí. E é assim mesmo, a gente vai testando. Vou esperar o pessoal. Por favor, entre de novo. 524, o número 3609. Isso, 524-3609. Eu acho que qualquer alteração, né, ele pede um novo. Ele pede, mas aí agora fica melhor, porque você não precisa ficar com duas telas abertas, porque senão ia ficar com a imagem numa tela e as respostas na outra. É possível também, na sala de aula eu acho que é até mais dinâmico você usar essa primeira opção, mas para videoconferência é melhor que a gente fique com apenas uma tela, não fique trocando. Sim. Então, estamos em 7, acho que nós estávamos em 9 antes. Peço aí mais uma vez, então, pessoal, participem, aproveitem para a gente aprender outras coisas também, né? Eu gosto muito, mas eu conheço muito pouco do Kahoot, então tenho certeza que eu vou aprender bastante. Então, todos... Ok. Bom, eu vou iniciar aqui, né? Então, também se alguém não quiser entrar e quiser somente ir acompanhando também a fala e verificando o que a ferramenta faz, também é uma possibilidade. Tá? Então, agora, a princípio, deve estar aparecendo, inclusive, o texto na tela do celular de vocês. Certo? No meu está aparecendo. Ótimo. Então, eu vou avançar aqui. E aí a gente vai começar a primeira... Justamente quando eu estou pensando em avaliação enquanto acompanhamento, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre vocês. Então, vamos lá para a nossa primeira enquete da noite. Então, em quais níveis de educação vocês atuam? Então, a ideia é que enquanto a pergunta aparece, você tem um tempo, né? Esse tempo você configura também. Aqui vai aparecendo à medida em que as pessoas respondem. Quando todos responderem, o
fecha, a tela fecha, né? Viu, o tempo não terminou, a tela fechou, e aqui eu tenho, então, uma ideia, né? Então, ele já mostra para a gente, não vai aparecer na ferramenta para vocês, mas mostra para o professor já o feedback automático dessas respostas, né? Então, o que eu estou usando aqui, hoje à noite, é a modalidade enquete, porque eu não tinha a intenção de julgar se a resposta estava correta ou não, eu não tinha a intenção também de atribuir pontuação, né, para as questões, então eu estou usando mais a função enquete, depois a gente vai explorar as outras funções. Então, eu tenho 5 pessoas que no momento não estão trabalhando em sala de aula, né, ou provavelmente estudantes de licenciatura, eu tenho uma pessoa que trabalha no ensino fundamental, séries finais e ensino médio, e 5 pessoas que, então, atuam no ensino superior ou na pós-graduação. Então, a gente tem um público bastante diverso. Então, eu vou seguir aqui, então, para falar um pouquinho sobre o Kahoot, né? A gente já teve uma primeira experiência. Então, o que é o Kahoot em si? Ele é um aplicativo que é justamente projetado para que a gente elabore testes e, na plataforma, ele diz que é, então, voltado para avaliação, para sondagem e para avaliação da aprendizagem. De novo não, acho que eu não, né? Mas toda e qualquer ferramenta, ela pode servir para aquilo que a gente está tentando desenvolver. Por exemplo, o Kahoot, ele pode servir para avaliação da aprendizagem, desde que o meu objetivo seja esse, né? A ferramenta em si, ela precisa estar amparada por um objetivo que é humano, né? Não, a gente vai além da ferramenta, né? Ele é um app baseado em gamificação. Então, isso que é uma das questões, uma das coisas que os meus alunos, até no ensino superior, eu já usei várias vezes para as disciplinas de cálculo, às vezes a gente está aprendendo algum assunto novo e eu quero só saber se os alunos pegaram algum detalhe, enfim. Então, é interessante de estar, né, acaba tornando a aula um pouco mais dinâmica nesse sentido. Possibilita a atribuição de pontos às questões, aí você pode configurar se conta o tempo, se não conta o tempo, porque se responde mais rápido, ganha mais pontos ou não, isso tudo é possível de configurar. Tem uma versão que é gratuita, então a apresentação que eu fiz aqui hoje, com exceção de exportar o fundo dos slides, né, deixar o fundo verdinho, enfim, o restante é tudo gratuito, né? E tem uma versão que é de 7 dias grátis para professores, enfim, então tu pode criar sua turma dentro do Kahoot e já deixar as atividades pré-programadas para os alunos, ou você pode compartilhar com um grupo, o PIN, como a gente fez para entrar agora, tá? Eu acho muito legal, porque o professor trabalha muito, e nem sempre vai conseguir sentar na frente do computador 2 ou 3 horas para preparar uma atividade mais extensa, enfim. E o Kahoot tem isso de legal, ele possibilita a reusabilidade, ou seja, eu posso acessar, tem uma página, é como se fosse uma plataforma, um repositório dentro da plataforma dele, eu posso buscar por um assunto, e aí ele aparece os jogos que já foram criados por outros profissionais e que são públicos, porque eu posso criar um jogo público e um jogo privado, né? Não precisa necessariamente estar... Esse, por exemplo, se vocês jogarem dentro da plataforma do Kahoot e procurarem, ele não está público, ele está privado, mas vocês tiveram acesso a ele com o PIN. Mas os públicos eu posso procurar e eu posso criar uma cópia para minha pasta. Então, se eu gostei de algum, eu posso reutilizá-lo, inclusive editá-lo, né? Porque a gente sempre vai adaptar a nossa realidade. E ele, como a gente vai ver depois, ele é bastante intuitivo e fácil de usar. Tá? Agora que a gente falou um pouquinho sobre o Kahoot, eu quero entender se vocês já conheciam o Kahoot antes disso. Bastante gente já conhecia o Kahoot, que bom, né? 2 pessoas não conheciam, então, mas mesmo assim espero que eu consiga trazer algo de novidade, né, para poder contribuir com
com o conhecimento de vocês sobre a ferramenta. Eu gostaria de saber se vocês já usaram, porque como o pessoal conhece, né, também se já usou ele em alguma atividade em sala de aula. Que conhecia, mas nunca tinha usado em sala de aula com os alunos, né? 50% das respostas, 5 respostas. Já usei pelo menos uma vez com os meus alunos, e eu não conhecia, que são as 2 pessoas que tinham informado antes. Eu gosto muito disso do Kahoot por causa desse dinamismo. Eu consigo ir direcionando de alguma maneira a minha aula e as atividades que eu vou programando ou que eu vou seguindo a partir do feedback imediato que o Kahoot me fornece. Agora, eu também gostaria de saber um pouquinho mais sobre como tem acontecido, ou como era, né, antes da pandemia, onde as pessoas atuavam, enfim, só para poder direcionar uma fala posteriormente. Então, antes da pandemia, vocês ministravam aulas em que modalidade? Claro que se for na sala de aula, a gente olhando para o rosto das pessoas é mais interessante, né? Que eu estou olhando para a tela. Mas, enfim, vamos lá. Se alguém quiser entrar agora no jogo, no decorrer do jogo, o PIN sempre fica aqui embaixo, ó, também. E, por exemplo, nós temos 10 pessoas, né? O tempo, ele vai ficar contando até encerrar o tempo, ou até as 10 respostas serem enviadas. Lembrando que o tempo também a gente vai configurar conforme a pergunta que a gente quiser. Essa tinha mais texto, né? Então, deixei um tempo maior. Ok. Então, antes da pandemia, né, 60% das pessoas, 6 das 10 pessoas, trabalhavam apenas no ensino presencial, e 3 pessoas ainda não lecionavam na época, né, e uma pessoa trabalhava com ensino presencial e também com a EAD. Ninguém trabalhava totalmente EAD, né? Bom, mais uma pergunta para a gente. E como é que estão acontecendo as atividades de ensino atualmente nas realidades de vocês? Totalmente à distância. Essa minha curiosidade era porque o meu campus também não voltou ainda, então nós estamos realizando as atividades totalmente à distância. Então a gente pode perceber que a pandemia, né, ela é quase que um divisor de águas entre o ensino, claro que a gente não pode chamar de ensino à distância, o ensino remoto emergencial, no entanto, de emergencial, exatamente, a gente Acho que a Jaque caiu Eita. aí, né? Eu acho que caiu também. Vou avisar. Tá. Ela respondeu que já está entrando novamente aí. Acho que ela vai sair e entrar. Eu acho que foi por isso que deu errado, né, da outra plataforma, né? Provavelmente é a conexão, né? Sim. Se a conexão não tá legal, É. fica difícil às vezes para entrar.
Eu vou até sugerir para ela desligar a câmera, pode ser que ajude um pouco. Sim, pode ser. Como ela também está apresentando, talvez carrega muito. Uhum. Interessante o Kahoot, né, pessoal? Como eu comentei antes, né, eu gosto bastante de utilizar, já que agora acho que está com o telefone. Acho que é a sua conexão, né, que não tá. Não, agora meu computador resolveu reiniciar, né? Então tudo isso acontece também, né? Graças Porque a Deus ele reiniciou e voltou para onde ele estava. voltou Então, eu vou rapidinho. seguir. Até eu ia falar, se for a conexão, se você preferir desligar a câmera, porque talvez sobrecarrega, né? Mas fique bem à Eu vou fazer vontade. Mas isso acho que também. se for de reiniciar, talvez não. Ele apagou a tela do nada aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu. Tranquilo. Mas ok. Acho que nós voltamos para. Vocês estão visualizando a minha tela do Kahoot? Isso? Sim, estamos. Desculpa, gente, pelo. Imagina, acontece. Espero que dê tudo certo. Bom, mas enfim, então, como eu estava falando, a pandemia ela foi um grande divisor, né? E um grande desafio para todos nós, né? E se a gente parar para pensar agora, totalmente à distância na modalidade ensino remoto emergencial, na verdade, de emergencial, como eu estava falando, né? Já não tem tanta coisa, porque a gente já está há 18, 19 meses nessa modalidade. E o que diferenciava exatamente o ensino remoto emergencial da educação à distância era exatamente o tempo de planejamento, né? Toda a questão de planejamento que a educação à distância ela exige e que os professores não tiveram esse prazo para poder se preparar para o ensino remoto emergencial. Claro que as atividades agora estão acontecendo de forma remota ainda, mas agora com certo planejamento. Então, nós tivemos isso para a gente refletir sobre, né, a ideia de atividades à distância ou atividades não presenciais, para não confundir com a educação à distância, né, e que a escola precisou, de fato, se reinventar, né. Deixa eu avançar aqui. Mais uma enquete para a gente. O que vocês acham sobre essa afirmação? O ensino remoto emergencial levou as escolas a buscar outras possibilidades para acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem. Então, como a gente estava falando, né, as escolas precisaram buscar estratégias, né? Ninguém estava preparado para isso, nem os professores, que tiveram que buscar formação e tiveram que se virar nos 30 para aprender a usar todas as mídias que foram necessárias. Os pais não estavam preparados para virarem ou darem suporte aos seus filhos, né? E isso foi essa pergunta ou essa afirmação, na verdade, ela não é uma afirmação simplesmente nossa, a gente fez uma pesquisa, a professora Franciele, eu e os nossos orientadores, né, nós fizemos uma pesquisa e, de fato, isso foi constatado, né, que foi um dos principais desafios do período da pandemia. Esse artigo foi publicado em julho, agosto do ano passado. Em um breve espaço de tempo, né, os docentes precisaram demonstrar competências digitais e conhecimentos pedagógicos necessários para um novo modelo de ensino que a gente tentava discutir e implementar por meio de estratégias de EAD há anos, né? Então, é interessante a gente pensar se antes, né, antes da pandemia, a maior parte de nós dava aula totalmente presencial, na pandemia passou a 100% online. E agora, né? Como é que a gente adapta as nossas práticas de ensino? Como é que a gente adapta as atividades, né? Porque tinha também a questão do acesso às tecnologias, que nem todos os estudantes tinham esse acesso. E mais,
como é que a gente conseguiria acompanhar o processo de aprendizagem dos nossos estudantes nessas atividades não presenciais. Nessa pesquisa que nós fizemos, nós também verificamos que ainda à época, né, eram 6 meses que estava com o ensino remoto emergencial, muitas das escolas não estavam realizando avaliações. Quando a gente questionava os professores, eram professores do Rio Grande do Sul e do Paraná, de diferentes níveis de ensino, a gente tinha desde professor do ensino fundamental 1 até professor universitário, e quando nós questionávamos, muitos falavam que não estavam realizando atividades avaliativas ainda, que não tinham orientações sobre avaliação, para a gente parar e pensar um pouquinho, bom, eu até realizo atividades, né, proponho para os meus alunos atividades de ensino, eu até, para que eles façam com as tecnologias, mas quando eu penso em avaliação, parece que a gente dá um passo para trás, parece que a gente pensa, bom, como é que eu vou conseguir, será que é possível que eu acompanhe a aprendizagem dos meus alunos por meio de uma ferramenta digital, por meio das tecnologias? É quase que a velha desculpa da calculadora, né? Eu vou deixar meus alunos usarem calculadora ou não vou permitir que meus alunos usem calculadora em sala de aula? E aí a questão tudo isso vai depender exatamente do meu objetivo pedagógico ao escolher determinado instrumento. Esses dias eu li um artigo falando sobre a calculadora, e a problematização em torno desse artigo era exatamente isso. Por exemplo, se eu der para o meu aluno para que ele faça um cálculo, né, qualquer na calculadora, a calculadora é um instrumento que não vai auxiliá-lo a pensar. Mas a proposta desse artigo era fazer com que o aluno pensasse a partir dela. Então, por exemplo, o aluno o professor falava para o aluno, alunos séries iniciais, né? O professor falava para ele, se eu tiver na calculadora, se tiver aparecendo no visor da calculadora, o número 1215, por exemplo, e eu quero saber qual é a sequência de teclas que eu preciso apertar na calculadora para que o meu resultado seja 915. Vejam que o que muda é a metodologia de uso desse instrumento, porque agora o aluno vai precisar pensar sobre suas ações para poder executar na calculadora, não é o cálculo em si, mas ele já vai estar exercitando, enfim, pensando, né, nas centenas, no caso, né, que eu teria que diminuir 3 centenas, enfim. Né? E mesmo que o aluno se dê conta que é 1215 menos 915, para perceber que são os 300 a diferença, e que ele teria que diminuir 300, né, apertar no menos, no 3, no 0 e 0, mesmo assim ele já vai estar desenvolvendo um raciocínio, porque ele já teve que pensar numa operação complementar para poder resolver isso. Então, da mesma forma, o Kahoot, né, eu podia ter simplesmente trazido, eu posso levar para a minha sala de aula o Kahoot com uma série de exercícios e pedir para que os meus alunos calculem, ou eu posso levar uma série de questionamentos que possam direcionar a minha aula na medida em que os alunos forem interagindo comigo. Né? Então, essa foi mais ou menos a minha ideia em trazer o Kahoot aqui para a gente. Então, vamos lá, mais uma perguntinha. Antes da pandemia, com que frequência você utilizava as tecnologias digitais em atividades de ensino? Essa eu estou curiosa aí para ver o resultado. Olha, em mais de 50% das minhas atividades de ensino, né? Tá aí, atividades, eu estou enxergando, tá escrito atividades de ensino. Entre 25% e 50% das atividades de ensino, eu utilizava às vezes, mas em menos de 25% das atividades de ensino. É bastante, né? Com certeza, a gente pode ver que... E é claro, na verdade, nós somos um grupo de professores interessados em tecnologias, tanto que estamos hoje, né, na terça-feira à noite, às 20h30 aqui, trocando e falando sobre o uso de tecnologias, no caso, aliado à avaliação, né, o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, que é o tema de hoje à noite, mas nós somos interessados pela temática. Então,
é de se esperar que sim, que esse resultado se refletisse aqui nessa pergunta, né? Vamos ver a próxima. As tecnologias digitais foram fundamentais para a continuidade das atividades pedagógicas durante a pandemia? Então, vamos ver. Tem um... Vocês conseguem ouvir a musiquinha do Kahoot quando tem o tempo contando? Eu não estou escutando mais. Eu deixei bem baixinho, porque senão, né, como eu vou estar falando junto, enfim, né? Então, todo mundo, né, as 10 pessoas que estão participando, né, todas elas confirmaram. E, de fato, né, foi isso exatamente que aquele artigo que eu citei antes, né, revelou que elas foram, sim, fundamentais para a continuidade das atividades pedagógicas, porém, nos locais onde se tinha acesso a elas. Então, nós vimos uma das realidades, por exemplo, era de uma escola no interior, em que os professores imprimiam as atividades e levavam até a casa dos alunos para poder, e orientavam os pais, que eram atividades de alfabetização, enfim, e orientavam os pais sobre como podiam desenvolver essas atividades com os estudantes. Mas, na grande maioria, né, dos casos, sim, foi através das tecnologias digitais que as atividades eram, ou foram, realizadas, né, desde o início, especialmente via WhatsApp, e os professores tinham que se desdobrar, né, tinham professores nessa realidade específica, que é a realidade da minha cidade, lá do interior, né, de Flores da Cunha. Os professores, eles tinham que se adaptar também à realidade das famílias, porque as famílias lá vivem da agricultura, os pais não podiam ficar acompanhando seus filhos nas atividades em casa à tarde, então eles ministravam algumas atividades de forma síncrona com alguns alunos à tarde, mas tinham que ministravam a mesma atividade à noite para um outro grupo e estavam atendendo pais pelo WhatsApp, então os professores acabaram ficando bastante sobrecarregados, inclusive em função das tecnologias digitais. Então, é uma questão para a gente pensar, né? Então, vamos lá. Como eu falei, né, antes, isso eu já tinha falado, né, que são os contextos de uso que acabam, então, determinando qual é o maior ou menor impacto do uso das tecnologias nas práticas educacionais e qual é a sua maior ou menor capacidade de transformar o ensino e melhorar a aprendizagem. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Mais uma perguntinha. E durante o R, né? Antes vocês já usavam bastante, né? E durante o R, o que aconteceu? Com que frequência você passou a utilizar as tecnologias digitais em suas atividades de ensino? Eu acredito que agora, né, esse resultado também é interessante para a gente analisar e comparar com o anterior. Então, 100%, né, em mais de 50% das minhas aulas. Claro, se antes nós estávamos falando, né, lá na pergunta que agora as atividades estão totalmente à distância, ainda para a grande maioria das pessoas, é óbvio que as tecnologias acabaram por dominar, digamos assim, esse cenário de ensino
à distância, né? Ensino à distância, ou ensino não presencial, né? Agora, nessa altura do campeonato, com tanto tempo decorrido do ensino remoto emergencial, é quase que indiferente, quase que a gente não consegue diferenciar o ensino remoto exatamente da educação à distância, embora o remoto ele seja temporário, né? Temporário longo, mas temporário. Então, vamos lá. Mas atividades de ensino, né? Bom, os professores eles tiveram que enfrentar vários desafios. Isso também é uma questão associada àquele artigo que eu comentei antes. Quais foram os desafios que vocês acreditam que os professores mais enfrentaram, que vocês perceberam que foram os maiores desafios enfrentados durante o ensino remoto emergencial? Notem que essa questão ela é uma questão um pouquinho diferente das anteriores. É possível que vocês marquem mais do que uma alternativa aqui. Vocês vão perceber que para poder responder, vocês vão selecionar alternativas, ou enfim, e vocês vão precisar clicar em enviar para poder responder. Olha que legal, não sabia que dava para colocar mais de uma. Acho que eu sempre fiz muito simples. Aí tem uma seleção que é para múltiplas respostas, né? Uma opção. E isso também é possível quando a gente está atribuindo, enfim, pontuação, também é possível. E aqui também eu deixei um tempo maior, né? Como eu não testei com usuários essa apresentação, talvez eu tenha deixado um pouquinho a mais de tempo, né? Mas, de novo, quando todas as respostas são recebidas, ele automaticamente vai para os resultados, né? Eu acho que tem alguém que começou a responder e não conseguiu dar continuidade. Não, agora deu. Não clicou, isso, agora foi. Então, vejam que a enquete agora, né, o resultado da enquete, claro que deu maior do que o número de participantes, porque era possível assinalar mais do que um, e o maior desafio era propor atividades que contemplassem as diferentes realidades dos alunos. Na verdade, todos esses foram grandes desafios, né, foram desafios, inclusive, todos eles que apareceram naquele artigo que eu comentei com vocês, que eram os desafios dos professores na linha de frente da educação, né, o título do nosso artigo, mas se a gente parar para pensar, dificuldade de acesso à internet e o uso de tecnologias digitais, nem os professores, nem os pais e nem os estudantes estavam preparados para essa migração, né? O engajamento foi uma questão forte também, porque todos nós conhecemos relatos de estudantes que dizem estar presencialmente não, síncrono, né, de forma síncrona na aula, mas daí não abrem a câmera e vai saber o que estão fazendo os estudantes naquele momento. E os resultados, né, quando a gente pede algum retorno para acompanhar a aprendizagem deles, a gente pode inferir algumas coisas de que talvez o síncrono não tenha sido tão síncrono assim, né? E acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes, né? 36%. Achei curioso esse dado, porque se a gente parar para pensar, como apareceu também na pesquisa, o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes sempre ficava, porque eu consigo propor as atividades, o principal objetivo foi propor as atividades de ensino, de que forma que eu iria adaptar as minhas aulas para poder atingir os meus alunos, para poder fazer com que os meus alunos aprendam. Mas como é que eu verifico se os meus alunos aprenderam por meio das atividades que eu propus? Né? Então, isso foi um desafio bastante grande também. Principalmente porque a avaliação ela é uma questão bastante controversa. A palavra avaliação ela é carregada de múltiplos significados. Quando a gente fala em avaliação, vem à nossa mente, provavelmente, prova, trabalho em grupo, relatório, ou ainda, quando a gente fala em avaliação, a gente pode pensar em avaliação formativa, avaliação contínua, avaliação mediadora, avaliação somativa, avaliação classificatória, enfim, uma série de termos carregados de significados que, na verdade, eu acho
eu não optei por trazer nenhum desses termos na minha fala, porque o que eu quero pensar aqui é que a avaliação, ou o que eu quero discutir e deixar a ideia, é de que, para mim, a avaliação ela deve servir a um propósito, né? Então, é a avaliação do processo de aprendizagem do meu estudante, para que eu possa nortear a minha prática docente subsequente. Então, a avaliação, para mim, ela precisa estar conectada a ações dos estudantes e ações docentes, pós-ações dos estudantes, e a avaliação ela precisa servir a alguém, né? Não é uma avaliação como resultado final. Então, por exemplo, eu estou utilizando o Kahoot aqui para ir direcionando a minha fala conforme as respostas de vocês, né? Então, eu estou acompanhando, né, de que forma vocês estão interagindo de alguma maneira comigo, né, agora, nessa apresentação. Então, eu estou usando o retorno de vocês para poder também direcionar a minha fala. É nesse sentido de acompanhamento que eu penso a avaliação, né? E as tecnologias digitais, né, se a gente parar para pensar, de que forma que elas podem estar, então, sendo utilizadas em favor dos processos de ensino, dos processos de aprendizagem, mas também dos processos de avaliação, né, voltados à aprendizagem e ao ensino, né? Como é que eu consigo utilizar, tirar proveito das tecnologias digitais? E aí eu retomo aquela citação anterior, que na verdade são os contextos de uso que fazem com que a gente tire maior ou menor proveito de uma tecnologia, né? E isso ficou muito evidente durante o ensino remoto emergencial. Isso, agora a gente está também com um outro artigo em vias de publicação, mas se a gente parar para pensar em termos de avaliação, como é que aconteceram as avaliações de fato no R? Porque no início, muitas escolas não estavam nem falando em avaliação, mas o tempo se estendeu e o ano acabou e foi necessário que os estudantes passassem por processos avaliativos para, de fato, os professores conseguirem fazer um diagnóstico de como ocorreu a aprendizagem dos seus estudantes ao longo do ano, né? Então, a avaliação foi um dos desafios, eu diria que um dos maiores desafios durante o ensino remoto emergencial. Uma enquete interessante. Antes da pandemia, com que frequência você utilizava tecnologias digitais em atividades de avaliação? Essa é interessante também. Eu, enquanto estudante, nunca tinha utilizado, mesmo na graduação, atividade, né? Nunca tinha sofrido, digamos assim, uma avaliação, alguma atividade avaliativa que fosse focada no uso de tecnologias, né? Então, não costumava utilizar tecnologias digitais em atividades avaliativas, entre 25% e 50% das atividades avaliativas, e utilizava às vezes, mas em menos de 25% das atividades avaliativas. Notem que ainda predominam outras, né, outras estratégias avaliativas. Era de se esperar isso, né? Agora vejamos. Próximo. E durante o R, com que frequência você utilizou tecnologias digitais em atividades de avaliação? Essas figuras, essas imagens todas que eu fui acrescentando também no Kahoot, todas elas fazem parte da galeria do próprio Kahoot. Tá? Todas, não, 90% delas. Teve uma do ensino remoto emergencial que eu busquei fora e que dá para a gente importar, né, as figuras, carregá-las, né, para dentro da ferramenta. Então, também era de se esperar, né, já que o ensino já que as atividades de ensino passaram a ser totalmente à distância, a avaliação também precisou mudar. Bom, e é claro que os professores também tiveram que pensar em estratégias para que esse acompanhamento acontecesse por meio das tecnologias digitais, né?
A próxima é interessante também. Vocês acreditam que os professores, eles tiveram mais dificuldade para avaliar os estudantes durante o ensino remoto emergencial? Com certeza, né? Na verdade, nós não estávamos pensando, inclusive, na própria concepção de avaliação que nós temos e que, historicamente, foi construída, sempre nos remetia a situações avaliativas de sala de aula, presenciais, muitas individuais. Se a gente falar em avaliação, provavelmente o que vem à nossa mente é uma sala de aula, cadeiras enfileiradas, os alunos em silêncio, cada um com o seu material, enfim. E isso tudo precisou ser reinventado com o ensino remoto emergencial. E uma reflexão que é interessante é a gente pensar, bom, se eu estou conseguindo reinventar a avaliação, né, utilizar as tecnologias digitais para avaliar, o que disso pode ficar para depois no ensino remoto emergencial? Será que eu consigo transformar algumas práticas de avaliação e de acompanhamento dos meus estudantes posteriormente ao ensino remoto emergencial, aproveitando o que eu puder, né, precisa de novo de uma avaliação das práticas, né? Mas avaliando as práticas que eu executei e considerando as que foram bem-sucedidas, o que será que pode permanecer na minha sala de aula, né, em relação ao uso das tecnologias para avaliação, né? E isso tudo, na verdade, está vinculado ou se liga ou remete a 3 questões, né, que eu até já antecipei, dei spoiler a elas, né, que é avaliar o quê? O que eu estou querendo avaliar? Eu estou querendo avaliar se o resultado de uma sequência de aprendizagem, eu estou querendo avaliar o que eu estou querendo avaliar? Se o meu estudante compreendeu determinado procedimento de resolução, eu estou querendo avaliar se ele conseguiu decorar a tabuada? Enfim, o que eu estou querendo avaliar? Eu estou querendo avaliar a minha prática enquanto docente para saber de que forma eu posso direcionar para atingir um número maior de estudantes? E para quem? E para quê? Né? A serviço de quem que eu estou avaliando? A gente tem vinculado essa concepção mais tradicional de avaliação a ideia de que a avaliação é o fim, né? A gente usa a avaliação como ponto final de um processo. E, na verdade, o que eu estou propondo, que a gente reflita, é que a gente pense na avaliação sempre como meio, né? Ação, avaliação, reflexão, ação, nesse sentido, né? Então, para a gente pensar, a serviço de quem que está a avaliação? Eu sempre acredito que eu preciso considerar os resultados que eu obtive na avaliação para poder rever o que eu posso adaptar na minha prática para poder direcionar as minhas atividades àqueles alunos que ainda não conseguiram desenvolver ou não conseguiram aprender aquilo que eu estava tentando ensinar, né? Então, sempre nessa perspectiva de acompanhamento, né? E até para não ficar muito extensa a minha fala, até em função do que ocorreu, eu trouxe alguns autores para me ajudar a falar sobre a avaliação, e alguns trabalhos também, algumas pesquisas que ao longo do doutorado eu fui realizando, então essa é uma delas. Então, a avaliação precisa servir como referência acerca do que cada estudante ainda precisa construir, de modo que se torne norteadora, tanto do processo de ensino, quanto do processo de aprendizagem de cada estudante. E que, na verdade, né, Hoffman é uma das autoras, Hoffman, Perrenot, enfim, Lucchesi, que defendem a avaliação. Hoffman, ela criou, enfim, ela defende a avaliação mediadora, né, que é um conceito que eu gosto bastante. E ela defende o seguinte, que, na verdade, são as respostas dos alunos que dão pistas ao professor para continuar refletindo permanentemente sobre as novas atividades a propor. E é por isso, de novo, eu retomo o título, né? Avaliação enquanto acompanhamento dos processos de ensino e de aprendizagem, né? Mais uma citação que eu gosto bastante, que é preciso que a gente pense na avaliação, então, não como um momento terminal do processo educativo,
Isso, ó, em 2017, Hoffman também afirma que ainda a avaliação em 2017, quando ela escreveu, né, ainda era concebida dessa forma. Então, é preciso que ela vá além dessa concepção de ponto final, para se transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. Gosto bastante da Hoffman nesse ponto. Mais uma fala dela. Uma avaliação a serviço da ação não tem por objetivo a verificação e o registro de dados do desempenho escolar, mas a observação permanente das manifestações de aprendizagem para proceder a uma ação educativa que otimize os percursos individuais. Essa é uma questão também bem interessante. Quando a gente faz uma prova, a gente vai olhar para aquele conjunto de resultados que a minha turma obteve, e, em geral, a gente olha tantos alunos acima da média, tantos alunos abaixo da média. O que essa informação me fala de fato, né? O que isso... Porque o que deveria me interessar é olhar a nota, ou esse número de um aluno em relação ao número que ele teve anteriormente, numa outra situação. O quanto o aluno progrediu em relação a ele mesmo, né? Porque se um estudante que tinha tirado uma nota muito baixa no início do trimestre, e lá no final do trimestre conseguiu chegar próximo da média, ele provavelmente desenvolveu muito mais do que aquele estudante que estava mais ou menos na média e que aumentou um pouquinho, estava em 6, foi para 6,5, né? Então, a ideia de observar o estudante em comparação com ele mesmo, otimizando os percursos individuais, né, de cada estudante. Essa é a ideia que está amparando todo o desenvolvimento da ferramenta que eu falei para vocês do app. Porque, né, se faz necessário, então, que a avaliação seja um instrumento de coleta de dados acerca do processo de desenvolvimento do aluno, né? A ferramenta ela vai registrar todos os logs, todo o percurso que o estudante fez na ferramenta como dado para compor essa avaliação. E em nenhum momento o aluno ele só vai em um momento, na verdade, digitar a resposta que ele chegou, mas em nenhum momento ele vai informar nenhum cálculo, nada disso. A ideia é que a ferramenta consiga mapear os procedimentos que ele fez, na medida em que ele navegue pela ferramenta, procurando ajudas ou não. É óbvio que se um estudante não procurar por ajuda na ferramenta, a ferramenta também não vai adivinhar, né? Não é um mágico que vai adivinhar qual é o percurso do estudante, né? Ele precisa caminhar pela ferramenta para que a ferramenta também consiga auxiliar o professor a identificar essas estratégias que o estudante está elaborando e os pontos de mais dificuldade que ele está tendo. E, então, já em vias de terminar, né? Considerado desse modo, a avaliação, então, transforma-se em oportunidade para a promoção da aprendizagem, não mais como um fim, mas como um processo de construção e de ação pedagógica. Em resumo, né, a avaliação, né, ela é considerada, então, um elemento essencial à educação. Ela é inerente e indissociável se ela for concebida enquanto problematização, questionamento e reflexão sobre a ação. Eu acho que esse é o entendimento mais amplo da avaliação, desvinculado de todo e qualquer estereótipo avaliativo que a gente possa estar concebendo, né? E as tecnologias digitais, elas podem sim servir de apoio à avaliação, mas, para tanto, exige que, para que isso aconteça de fato, é necessário que a gente planeje, que a gente escolha metodologias e um percurso de abordagem e de utilização dessas tecnologias, defina bem os objetivos, o que eu quero alcançar com essa ferramenta que eu vou estar utilizando para avaliar o meu estudante. Porque se eu utilizar, por exemplo, o Moodle e disponibilizar apenas perguntas objetivas, bom, pode ser um caminho, porque depende do que eu vou fazer a partir dos resultados dessa avaliação também. Não significa que se eu for fazer uma prova objetiva, mesmo que for em sala de aula com papel, eu vou estar seguindo uma concepção avaliativa classificatória, ou, enfim, depende dos meus objetivos e das minhas escolhas metodológicas a partir, né, do que eu faço com os resultados da avaliação que eu obtive, né?
Então, implica, então, a definição do formato e dos instrumentos de avaliação, exige clareza acerca da função da avaliação e das concepções que embasam a minha própria prática docente, e implica avaliar como meio e não como fim, né? Então, eu acho que eu fui até repetitiva aqui, mas é que eu acabo me empolgando com a temática. Além de compreender as facetas que envolvem o processo de avaliação, é ainda preciso a gente pensar de que forma que é possível lançar mãos de instrumentos que possam auxiliar os professores nessa tarefa, né? E desenvolver estratégias que possam auxiliar o professor a exercer esse papel investigativo em sala de aula, porque se a gente parar para pensar, como é que a gente vai olhar os percursos de construção individuais de cada estudante, se eu estou lecionando em 5 turmas de 30 estudantes em cada uma das turmas? Eu preciso dispor de algum instrumento que possa me auxiliar a entender onde eu posso propor novas ou diferentes atividades para poder auxiliar os meus estudantes a avançarem, né, em relação ao seu próprio nível de conhecimento. Bom, e só para justificar, então, né, por fim, eu escolhi o Kahoot para esse momento, porque, além da promoção da interação, né, eu acredito que com ele eu consigo um feedback rápido do que eu estou abordando, né, eu consigo essa interação com vocês e vocês respondem sobre, claro que vai depender também das perguntas que forem feitas, né, eu consigo compreender, de certo modo, como a minha mensagem está chegando a cada pessoa. Como eu falei, se for na sala de aula, eu até prefiro não utilizar a tela, prefiro não mostrar a pergunta na tela dos aparelhos dos alunos, prefiro que só projete, porque daí a gente vai estar olhando para a carinha das pessoas, né? Eu sinto muita falta de olhar para o rosto das pessoas, dos meus alunos, né? Eu posso investigar com o Kahoot dúvidas pontuais também, eu consigo acompanhar as atividades e eu consigo, portanto, avaliar o processo continuamente, direcionando as minhas ações subsequentes a partir dos resultados que eu obtiver, né? Para a gente finalizar, o centenário de Paulo Freire merece ser lembrado? Sim, óbvio que sim, com certeza sim, sem dúvida que sim. Porque eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, né? Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E a avaliação é isso, né? Eu consegui entender a cada instante e a cada dado que eu consegui coletar do meu estudante, qual é o sentido disso, aonde ele está e de que forma eu posso usar essa informação para poder prosseguir, para poder direcionar as minhas próximas atividades enquanto docente, né? Essa foi mais uma brincadeira, né, para gente, é óbvio que não é uma pergunta, foi mais uma brincadeira, mas para a gente lembrar o centenário de Paulo Freire, e porque eu trouxe uma fala, por exemplo, aqui, as questões ficaram, mesmo sendo uma pergunta que possibilitavam várias respostas, né? Ficaram distribuídas. Algumas pessoas perceberam que podiam escolher mais do que uma. Outras, como o tempo terminou antes das respostas, provavelmente a pessoa clicou só na resposta e não clicou em enviar, então selecionou apenas uma. Então, a gente tem como ler os dados do Kahoot nas entrelinhas também, né? Não somente o que ele for expressar no relatório, né? Então, a frase do Paulo Freire, para a gente encerrar, a educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. Utilizar computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas, dependendo de quem o usa, a favor de quem e para quê. Então, é a mesma ideia da avaliação. O que avaliar, para quem avaliar, a favor de quem avaliar, né? A favor de que e para que a avaliação. O homem concreto deve se instrumentar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação. Freire, 2001. Na sequência, eu vou mostrar um pouquinho sobre o Kahoot, mas eu vou dar uma
uma pausa, quero enxergar carinhas agora. E eu trago as minhas referências aqui. Vou parar de compartilhar um pouquinho, só para poder enxergar um pouquinho o rosto de vocês, ou da Júlia, conversar com um pouquinho. Então, na verdade, a ideia que eu trouxe, do Matheus, isso aí. A ideia que eu trouxe foi discutir exatamente de que forma, tentar fazer essa mistura de coisas, né? E trouxe junto com a prática da ferramenta, discutir a avaliação. Eu não sei se eu consegui atingir parte do objetivo que era para a noite. O que eu programei agora, e eu não sei em relação ao tempo, porque a gente teve aquele imprevisto no início, né? O que eu tinha programado para agora era entrar na plataforma do Kahoot e mostrar as principais funcionalidades da ferramenta na criação. Mas eu não sei se, pelo tempo, né, isso vai ser possível, porque, de certo modo, ela é bem intuitiva, né? Não sei o que tu achas, Júlia. Talvez até, Jaque, não sei, a gente pode até colocar aí no chat, pessoal, porque acho que antes você fez a pergunta, né? E poucos só que não conheciam, né? Então, coloquem aí, escrevam aí, ou, né, se preferirem, podem abrir o microfone. Eu era uma das pessoas que não conhecia. E só para a gente colocar, porque realmente do horário, já que está bem em cima, a gente teve aquele imprevisto que acabou atrasando bastante, né? Pessoal, alguém mais, além do Matheus, que não conhecia a plataforma? Acho que foram duas, né? Foram duas pessoas. Eu acho que quem está em sala de aula, em algum momento acabou utilizando, né, o Kahoot. Da questão de games, de jogos, eu acho que foi o primeiro aí que entrou, né, que a gente conseguiu brincar um pouquinho, e a Rosália colocou que conhecia, mas a opção de seleção é algo novo. Eu fiquei surpresa, fazia um certo tempo que eu não utilizava, né, e eu acho que ele está mais completo, né, agora recentemente eles lançaram a versão em português oficialmente, assim, não, né? Então também isso é bacana. Eles estão trabalhando, né, investindo nas línguas, em outras línguas, né? Então acho que isso é bem interessante. E para mim a questão da reusabilidade, né, da gente poder entrar lá, consultar algo que a gente queira trabalhar com os nossos alunos, é óbvio que eu não arriscaria utilizar, deixa eu fazer um Kahoot aqui, vou lá pesquisar na hora da aula, não, né? Eu sempre vou olhar antes e vou selecionar e vou adaptar para o meu contexto, né? Mas eu acho que essa questão é bastante produtiva para a gente, assim. E essa questão de poder também estar recebendo o retorno dos estudantes, né? Esse feedback automatizado e rápido, né? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens. O Alexandre coloca que conhecia que os professores sempre usam nas aulas de espanhol. Acho que o Alexandre não está em sala ainda. Ele está estudando licenciatura. E é muito legal, já que essa questão da avaliação, né? O quanto que é possível utilizar a tecnologia e, ao mesmo tempo, pensar um pouquinho fora da caixa, no sentido da avaliação só como a final, né? Com a questão que de nota, sem considerar o todo do estudante. Um dos grandes desafios que eu tenho enfrentado agora é fazer esse feedback inicial, né? Então, assim, quando o estudante ele entra na disciplina, a gente está ali na primeira semana, né? Então, o que ele já conhece sobre aquilo, o que ele já traz, o que ele pode contribuir, a partir dali, como será o avanço. Acho que no presencial isso, de uma certa forma, facilita muito, né, nas conversas, aí tem a questão da troca de olhares, dessa linguagem corporal, e que muitas vezes, nesse ensino remoto, a gente acaba, talvez até pecando muitas vezes em relação a essa avaliação, mas contínua, né, porque alguma coisa acaba se perdendo ali. Não sei, eu tenho essa dificuldade, eu não sei se você acabou não atuando tanto agora, nesse momento, né, mas eu acho que é uma das grandes dificuldades dos professores nesse ensino remoto, como trabalhar com essa avaliação que não, né, que é formativa, mas de uma forma em que você muitas vezes não espera, porque parece que cada momento de aula é tão pequeno,
como a gente não tem esses momentos presenciais, né, eles diminuem muitas vezes. Então, e realmente, por hora, ele, né, eu não vou trabalho uma disciplina de 4 horas, eu vou ficar ali 4 horas de forma síncrona, né, acho que isso até, então, e mesmo assim, a gente não consegue essas mesmas conexões do presencial, né, então, realmente, é um grande desafio pensar como mesmo nesse momento a gente consegue ainda essa avaliação. E pensar que quando eu lembrei de trazer aquele artigo que nós publicamos no ano passado, e os professores tinham uma esperança de que em breve iria retornar e que em breve as avaliações voltariam para o modo como eles fariam. Então, muitos não estavam nem pensando, não vamos, né? A gente não está nem pensando em avaliação. E, por um lado, eu acho que a gente vai conseguir tirar proveito dessas experiências agora, né? Retornando para o presencial, eu tenho a esperança de que a gente possa aproveitar muitas dessas experiências que a gente teve no ensino remoto emergencial e que nos forçaram, foram doloridas e nos forçaram a aprender e a buscar, mas que agora eu acho que elas vêm para ficar. Algumas coisas vêm a contribuir com o processo educacional como um todo. Assim. Então, essa é a minha esperança. Eu também sou bem otimista nisso. Eu acho que foi uma oportunidade de a gente pensar fora desse lugar, né? De cumprir com o currículo, né? Será que precisa mesmo? Será que isso está tão explícito? Porque foi a forma que a gente aprendeu também, né? Tanto informação inicial quanto as nossas referências de professores, né? Então, é sempre uma transmissão daquilo que nós temos na memória. E infelizmente, quando a gente fala em avaliação, para muitas pessoas aqui, o que vem em primeiro é uma prova, né? Uma prova final, e uma prova em que você precisa. Tem o dia da prova, tem a semana da prova, então é algo muito pesado. Tem muita gente que tem trauma de prova, de avaliação, né? E não consegue olhar para essa avaliação como um todo. Toda aula é uma avaliação, né? Então, imagina se nesse curso, para receber o certificado, vocês precisam, no final do curso, fazer uma prova sobre todas as plataformas que foram apresentadas. Gente, isso ia causar um pânico em vocês, né? Então, tenho certeza disso. E talvez muitos aí iam acabar desistindo, porque, nossa, vou ter que chegar ao final, vou ter que saber como usar, né? Vai ter uma prova para validar os meus conhecimentos disso. Então, tantas outras coisas que estão embutidas nisso, né, nessa questão. E esse exemplo do próprio curso, ele foi pensado numa forma que, sim, ele acaba tendo essa avaliação, mas não é essa avaliação final, essa avaliação, né? De acompanhamento, né? De acompanhamento, e ele é gradual, né, a gente também não espera algo assim, né, e geralmente a gente conversa muito sobre isso, como que, esse cursista, ele fez em uma atividade, ele utilizou então você vai conhecendo, né, até a própria estética do objeto que ele está produzindo, então tem muita dessa questão da identidade, isso é bem importante quando a gente pensa em avaliação. Muito bom, Jaque, eu acho que foi muito rica a sua conversa, eu acho que a gente ficaria aqui até 11 horas falando de avaliação e de tudo que o Kahoot também tem como potencialidade, e ele é uma das ferramentas, né, além dessa questão da avaliação, o quanto ele aproxima também, né, aproxima pelas cores, ele aproxima pelo som, ele aproxima pelo movimento, pela aquela coisa, nossa, eu tenho tanto tempo, eu tenho que ir lá responder, né, e quando tem os ganhadores também, que não foi o caso agora, né, o quanto ele desperta esse interesse de, enfim, né, precisa nos afetar, para a gente conseguir produzir conhecimento, algo precisa nos afetar, né, tem que mexer com várias outras coisas aí. E, gente, agora eu deixo aberto, alguns já comentaram aí no chat, mas se alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta para a professora Jaqueline, que ficou curiosa relacionado ao Kahoot, ou algo sobre avaliação, ou podem escrever ali do ladinho.
por favor. E qual é a previsão, Jaque, do APP? Então, agora a gente testou com os alunos, enfim, em novembro, a princípio, a versão dele vai estar ok, no início de novembro, né? Eu acho, a minha tese, eu vou conseguir defender, porque daí esse calendário todo atrapalhado, né, mexe um pouco com as nossas vidas, eu vou conseguir defender, acredito que no início de junho só, né? Mas, até porque pega férias de orientador e etc., banca, mas a partir do ano que vem vai estar. A ideia é que a gente possa deixar ele aberto para os professores, porque a ideia é que os professores possam cadastrar questões e atividades na ferramenta, possam criar suas turmas lá. Que legal, como um repositório também. Exato, a ideia é que o professor cadastre uma questão, quando ele cadastra a questão, ele pode cadastrar possibilidades de resposta, e inclusive respostas que são distratores, né, incorretas, e cadastrar associado a essas respostas quais os possíveis erros que levam a essa resposta. Ele vai cadastrar estratégias de resolução associadas a essa resposta e procedimentos que podem ser usados, né? Procedimentos, inclusive, eu fiz uma prova e percebi que essa questão deu muito problema e os alunos foram por esse caminho. Ele pode cadastrar, inclusive, procedimentos incorretos, porque daí, na medida em que o sistema identifica que o aluno foi por aquele procedimento incorreto, é sinal de que o professor precisa trabalhar naquele ponto específico, né? Então, a ideia é que a ferramenta vá se retroalimentando na medida em que os professores forem utilizando, assim. Claro que a gente vai começar com uma escala menor agora, né? A gente está... Todo o procedimento de como a gente vai montar essa ferramenta foi bem trabalhosa, assim, ela está pautada toda na fundamentação teórica piagetiana da construção do conhecimento, digamos assim. Usa a ideia das estratégias cognitivas de resolução de problemas, da Danielle Deb, grande colaboradora do Piaget, e Renault. Então a gente faz esses autores todos conversarem, né, que é a ideia das competências, como é que eu demonstro competências e como é que a ferramenta vai identificar, né, esses caminhos. Então é uma conversa, eu estou bem animada, eu acho que é interessante, mas para uso geral a partir da metade do ano que vem. Legal, ótimo. Até perguntaram aqui como que poderemos ter acesso a esse aplicativo. Então, a minha tese ela vai estar pública a partir da minha defesa no ano que vem. Posso me comprometer a divulgar o link para a Júlia, por exemplo, e a Júlia divulgar, enfim, né? Mas provavelmente ele já está em andamento alguns artigos que vão ter o link, por mais que a ferramenta ainda não esteja pronta, né? O link, a hospedagem da ferramenta está pronta, então, assim que tiver tudo ok, eu vou divulgar. Vai dar um pouco de trabalho também para o professor, mas se a gente pensar, né? Se 10 professores, cada professor cadastrar uma questão, cadastrar as estratégias, os procedimentos, algumas ajudas vinculadas a essa questão, depois eu posso utilizar a questão do outro professor, então isso também é uma troca, né? Também vai acontecer a ideia, né? É que ocorram essas trocas para também reutilizar, né? Então, eu estou bem animada, vamos lá. Legal, e é assim, pessoal, a partir da metade do ano que vem, marquem aí o nome da professora Jaqueline, e aí vocês podem procurar também, exato, né? Exato. Disponibilizar e-mail, quem tiver interesse, eu também posso compartilhar aí com o grupo. Pode. A Alexandre colocou ali, já quero na minha mesa agora, muito bom. Vieram para facilitar, né, e para contribuir aí com esse, né, com novas metodologias mesmo, outras, né, e será muito interessante, com certeza. Sim. Já que eu agradeço muito a sua presença, tá? A gente está com o tempo aí, né, no limite, passamos aí alguns minutos. Agradeço pela sua paciência também com o nosso, né, que tivemos que mudar aí de plataforma, e a vocês também, aos participantes do curso, por compreenderem, pela paciência, a gente começar aí com esse atraso. E agradeço a presença de todos e peço agora que vocês, por favor, gente, abrem a câmera e depois a Prof. Jaque pode disponibilizar ali no chat mesmo o e-mail
Já vou Para que fazer. você, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Tenho certeza que ela ficará muito feliz. Nós participamos de um evento juntas também, né? Foi muito bom aquele momento. Discutimos muito sobre tecnologia e foi muito legal. Na época, o meu doutorado estava bem no inicinho, né? Construindo a ideia. Como é bom a gente parar e pensar nisso, assim, também, né? Que, Verdade. com o tempo a gente também vai desenvolvendo, né? Gente, eu queria só também agradecer a atenção de vocês e agradecer a paciência de vocês, porque eu falei para a Júlia, a gente não é acostumado, né? Por exemplo, eu adoro estar com os alunos, mas nessa situação, como estou afastada por meu doutorado há algum tempo, e nessa situação de ensino remoto, de webconferência, é tudo muito novo ainda, né? E peço desculpas, porque minha internet caiu, etc., né? Enfim, mas espero que isso não tenha atrapalhado e espero ter contribuído um pouquinho com as reflexões acerca dessa temática que é tão difícil, né? Tão difícil. E que muitos fogem, né? Quando fala de avaliação, quero saber. Ou o que tem a ver com tecnologia, né? Exato, tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa de uma... até nos aspectos pedagógicos de como trabalhar a tecnologia, a gente precisa, sim, estar ali lado a lado com a avaliação, né? Para fluir, para acontecer de uma forma significativa. Gente, um abraço, então, a todos. Boa noite. Obrigada aí, Matheus, pela ajuda. Cíntia, um beijo e até nosso próximo encontro. Até mais, gente. Boa noite. Tchau.